Fala galera do canal, bem-vindo ao vídeo do canal Minha Maior Paixão é Rubro-Negra. Peço desculpa antecipadamente aí pelos dias que eu não gravei vídeo, tá? Galera aí que cola, curte, escuta meus vídeos, peço desculpa. Tenho estado muito enrolado com o trabalho, outras questões, mas vou voltar a postar vídeo pelo menos 2 vezes ao dia. Esse vídeo é um pós-jogo, um pré-jogo entre Flamengo e Fluminense. Vou falar um pouco também do que eu achei do Vasco, até porque não gravei o vídeo depois do jogo do Vasco. E assim, teve muita grita depois, é claro, o clássico perder contra o Vasco depois de tanto tempo ganhando do Vasco. Mas eu acho que não teve tanto impacto para a tabela, mas teve impacto em relação à moral do time e, claro, a pressão que aumenta sobre o Vitor Pereira. Para mim, não aumenta, da minha parte. Não vejo tanta pressão para cima, não vejo assim, eu não faço tanta pressão para cima dele, porque era um jogo, um clássico normal de meio para cumprir tabela. Porque o Flamengo já está na semifinal e agora é uma Taça Guanabara que pra gente não vale pouca coisa, tá? Então, assim, primeiro falando do jogo do Vasco, o primeiro tempo do Flamengo eu achei bom, por mais que deu espaços, o Vasco achou duas bolas ali, duas bolas na trave, uma que foi um cruzamento depois de uma bola parada, e uma outra que o Pedro Raul fez uma bela jogada ali, conseguiu girar e bater pro gol. Então, assim, o Vasco não conseguiu ficar tanto com a bola, que é o que o Vasco tem feito na maioria dos seus jogos, e o Flamengo conseguiu controlar o jogo, pressionar o Vasco. O Pumita Rodrigues fez um belo gol, mas fora isso o Vasco não tinha ameaçado o Flamengo. O Flamengo estava jogando bem até aquele momento, mas a média de criação do Flamengo tem caído muito nesse ano de 2023 e isso é o que está preocupando o Flamengo nesse momento. No início do ano o Flamengo tinha um buraco no meio de campo e agora o Flamengo está com um déficit no ataque. Não está conseguindo criar grandes jogadas para finalização dos nossos atacantes. Então a gente volta para o jogo de hoje entre Flamengo e Fluminense. O Fla-Flu vai ser realizado no Maracanã a partir das 9h30 da noite. E por que falar desse jogo que pode ter um peso importante? Primeiro, vamos às gritas, né? Aos desesperos, porque começa aqueles mesmos clichês de 2022, de 2021, entre outros, que a gente já viu com o Domi, com o Paulo Souza, que é aquela máxima do que o cara é ruim de vestiário, o cara não conversa com os jogadores. Thiago Maia e Davi Luiz estão fora devido à contusão e o Vitor Pereira junto com a diretoria optaram por poupar alguns jogadores, até porque o Flamengo já está classificado. Tem a Taça Guanabara e é clássico, galera. A gente tem que aceitar que o Flamengo tem que pensar maior, tem que pensar à frente, tem que ter planejamento. E se o planejamento do Flamengo, depois de uma temporada, de uma maratona de jogos, é poupar alguns jogadores pra gente ter esses jogadores um pouco à frente, se a gente se gaba tanto do nosso elenco, a gente não pode ter medo de trocar um ou dois, três jogadores. Então o Flamengo hoje provavelmente deve sacar o Santos, deve sacar Fabrício Bruno, e o Flamengo deve ir com 3 zagueiros, mais ou menos como já vinha, só que o Thiago Maia tem feito essa pela ponta esquerda e quem vai fazer isso hoje é o Léo Pereira. Então o Flamengo vai com a seguinte formação: Matheus Cunha, Pablo, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Mateuzinho e Igor Jesus. Gerson, Everton Cebolinha, Matheus França, Arrascaeta e Gabigol. Eu acredito que o Cebolinha deve fazer mais pela esquerda ali como ala, como ele fez até contra o Botafogo, naquela vitória de 1-0 contra o Botafogo. E pela direita, o Mateuzinho deve ser esse ala pela direita. E o Igor Jesus e Gerson fazendo meio de campo, Matheus França fazendo a trinca ali do meio de campo e o Arrascaeta se movimentando mais pelo campo junto com o Gabigol. Gabigol sendo esse homem gol, aparecendo um pouco mais dentro da área. O que eu espero desse jogo? O Fluminense trabalha em bloco. O Fluminense, às vezes, está com o bloco todo dele no lado direito, com o bloco todo dele do lado esquerdo, e trabalha aquela bola entre os jogadores, e quando abre um jogador, ele busca essa inversão de jogada para deixar o jogador no mano a mano contra o seu adversário. E o Fluminense é um time que gosta de jogar com a bola. O que pode ser ponto positivo para a gente ter essa formação em campo? Gás para poder marcar o adversário na saída da bola e causar dano ao Fluminense, já que ele se arrisca muito com o Fábio e seus zagueiros saindo com a bola. O que pode ser um ponto negativo: espaço para o Fluminense tocar a bola e a falta de velocidade do Flamengo. O Flamengo vai ter velocidade com o Mateuzinho e Everton Cebolinha, e vai ter ali pelo menos 3 jogadores com bom passe para poder encontrar o pessoal à frente.
Aí que tá, quem a gente vai encontrar à frente? Porque a gente tá sem um homem-gol e sem um cara que faça esse facão pra dentro da área, apenas o Gabigol fazendo esse tipo de jogada. Então eu tô curioso pra ver como o Flamengo vai criar com esse time, mas eu acho que o Flamengo vai se defender melhor com esse time. Que é uma coisa que vem sendo ruim para o Flamengo no início do ano, mas agora passou a ser o ataque um ponto negativo para o Flamengo nos últimos jogos. O Flamengo, na minha opinião, sim, vem evoluindo. Teve protesto na Gávea. O Vitor Pereira, para mim, vai conseguir fazer esse time jogar. Só que a gente tem que parar com essa palhaçada de que o Vitor Pereira não conversou com os jogadores que ia mudar a formação. Galera, na Europa é assim. A gente, toda vez que vê um jogo europeu, um jogo do futebol europeu, fica falando: pô, caraca, é outro tipo de futebol, outro nível de futebol. Só que a gente não quer aceitar passar pelos processos necessários para ter esse tipo de futebol no Brasil. Para ver nosso time jogar, às vezes até pragmático e conseguir vencer, como é o Palmeiras, como o Palmeiras faz. Você sempre cita o Palmeiras, e vou citar o Palmeiras porque hoje é o único time que tá pronto para bater com o Flamengo, e que o Flamengo bate de frente. É os dois que estão no topo. Então, a gente tem que... A gente bate nas coisas de errado que acontece do outro lado, mas a gente tem que aceitar as coisas certas que acontecem lá também. Então, se o Flamengo conseguir unir um modelo de bons jogadores com uma tática boa, a gente vai evoluir, vai ser um time melhor. Então, assim, eu vejo muita gente com o mesmo clichê de sempre, Paulo Souza, Domi, entre outros. Porque o técnico não conversa com os jogadores não gostam do treinador. É óbvio que os jogadores do Corinthians vai falar mal do Vitor Pereira, porque o Roger Guedes só começou a marcar depois que o Vitor Pereira bateu na cara dele e mostrou pra torcida: esse cara aqui não quer marcar. Então, sabe porque o Roger Guedes até hoje volta para poder recuperar a bola, como foi no último jogo que eu vi, o jogo do Corinthians? Porque no momento que o Roger Guedes voltasse aquele Roger Guedes antes do Vitor Pereira, a torcida vai falar assim: o Vitor Pereira tinha razão, o Roger Guedes é um perninha que só quer bola no pé. Tá entendendo? Então, tipo, por mais que os caras digam que não, ele foi necessário sim para mudança de postura de alguns dos jogadores do time do Corinthians. Os caras não sabem reconhecer isso. Tá entendendo? Então, tipo assim, cara, antes de postar qualquer coisa, busca a fonte, vê se a fonte é confiável. O urubu lá da puta que pariu, cara. Procura saber. Não acredita em qualquer mídia social, porque nem todo mundo é rubro-negro. Às vezes o cara só tá ali, cria um perfil rubro-negro pra atrapalhar o Flamengo porque não gosta do Flamengo. O cara às vezes é anti. E eu sei de vários YouTubers famosos que são anti e que só criaram o canal pra surfar na onda do Flamengo. Então tomem cuidado com isso, cara. Toma cuidado com isso, valeu? Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.